Nós estamos desejando uma excelente noite a todos os nossos ouvintes, os nossos internautas, aqueles que fielmente estão acompanhando todas as nossas edições dos nossos podcasts. É um podcast chamado Casados para Sempre, uma programação nossa especial que temos toda quinta-feira, que traz aí o direcionamento, que traz o norte referente a uma mensagem pautada exclusivamente da palavra de Deus e que visa fortalecer o casamento. A você, amigo, você, amiga, aos casais em gerais, a trazer mais fé, mais verdade, mais propósito, mais vida. E esses podcasts nossos, Casados para Sempre, ele traz um ensinamento bíblico fortalecedor, que nos aviva o que é a nossa fé, traz crescimento espiritual, traz uma verdadeira edificação na amplitude do nosso coração e nos torna como cidadão, como pessoa, como ser humano, uma pessoa mais qualificada, uma pessoa mais é, melhor na fé. Essa é a palavra. Uma pessoa melhor, um ser humano melhor na fé em Cristo Jesus. A partir de agora você segue junto conosco aí para esse podcast maravilhoso. E temos uma mensagem hoje fortalecedora no seu coração. E eu quero te desejar, você amiga, você amigo, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça na sua vida, que Ele possa abençoar o seu lar, a sua casa, seus familiares e a amplitude do seu casamento. Queridos ouvintes, vocês sejam muito bem-vindos a partir de agora a mais um episódio desse maravilhoso, que tem aí a finalidade de fortalecer os casais cristãos. Vamos, a partir de agora, refletir sobre uma palavra poderosa, maravilhosa, a palavra poderosa de Jesus para a vida familiar e conjugal. Para o fortalecimento da sua família e o fortalecimento conjugal aí do seu casamento. O nosso texto hoje, ele está embasado aí, nosso texto bíblico do nosso podcast, o livro de João, lá na sua Bíblia. Você pode abrir e confirmar aí o livro de João, capítulo 15, livro de João, capítulo 15, no versículo 12, onde fala assim: o meu mandamento, esse versículo diz aí, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí a gente vai iniciar esse maravilhoso aí podcast, que tem um tema principal que diz assim: o amor que fortalece o casamento. Pronto, esse é o nosso embasamento, o tema principal desse podcast. O amor que fortalece o casamento. João 15, 12. Aí você já vai lendo junto conosco também. Aí vamos traduzir esse versículo aí na amplitude aí desse podcast Casados para Sempre. Diz assim: vivemos em uma época que muitos relacionamentos são construídos por sentimentos passageiros. Porém, Jesus nos apresenta um amor diferente. Jesus nos apresenta um amor diferente, um amor baseado em decisões, compromisso e entrega total. Durante os próximos minutos, a partir de agora, você vai ficar na voz do missionário Cláudio Henrique Fernandes, missionário evangelista Cláudio Henrique Fernandes. E vamos descobrir, você vai descobrir junto conosco esse versículo poderoso, esse versículo que pode transformar aí o seu lar, o seu casamento, a sua vida, a sua união, e fortalecer cada vez mais na amplitude do seu casamento, da sua família, e também trazer uma felicidade maior ao seu coração, referente à sua fé no seu coração. E
Vamos no primeiro ponto de explicação que diz assim, ponto 1, diz assim, o amor é um mandamento. O amor é um mandamento. Jesus não disse, se vocês quiserem, ame-se. Mas Jesus falou assim em sua palavra, diz assim, o meu mandamento é este. O versículo inicial que lembra de nossa base, do nosso podcast, diz assim, o meu mandamento é este. E isso significa que amar não depende apenas de emoções. Diz assim, no casamento existem dias bons e dias difíceis. Existem momentos de alegria e momentos de desafio. Diz assim, se o amor dependesse apenas dos sentimentos, muitos casamentos não sobreviveriam às tempestades da vida. Mas Jesus nos ensina que amar é uma escolha diária para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso casamento. Diz assim: é difícil permanecer ao lado do cônjuge, é difícil permanecer ao lado do cônjuge e escolher perdoar, e escolher compreender, escolher servir. Aí diz assim: o amor cristão não é apenas um sentimento. Esse amor cristão, ele é uma atitude constante e permanente na vida do casamento, na vida do marido e na vida da esposa. Aí nós colocamos aqui uma pergunta para reflexão para os queridos amigos. Você tem amado a sua esposa? Você marido, tem amado também a sua esposa? Você, esposa, tem amado o seu esposo? Apenas quando tudo está bem, ou também nos momentos difíceis. Essa essa reflexão nossa que colocamos, essa pergunta para os amigos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, ela vai além, é uma reflexão poderosa para a gente passar por todos os minutos, todos os dias, temos que fazer essa reflexão. O marido, assim que acordar, ele perguntar para ele mesmo, em silêncio, referente à amplitude do seu coração, ele perguntar ao seu coração: eu tenho amado, eu tenho cuidado, eu tenho tratado, eu tratado a minha esposa, referente ao meu casamento, a minha esposa, eu tenho tratado ela como deve ser tratada, como ela deve ser amada. E a esposa também perguntar, também todos os dias, na amplitude do coração, em silêncio, perguntar para ela mesma: eu tenho amado meu esposo como deveria, eu tenho tratado do meu esposo, eu tenho feito, é, eu tenho feito algo para amar cada vez mais a ele. E essas perguntas elas têm que ser constantes diariamente na nossa vida, no casamento. Todos os dias, tanto a esposa como o marido devem se autoavaliar e fazer essas reflexões momentâneas, diariamente, todos os dias, na amplitude do coração, silenciosamente. Assim que acordar, fazer essa reflexão. Como eu posso, o que eu posso fazer hoje? Como eu posso me dedicar hoje e na amplitude do amor referente a meu esposo, a mulher perguntando, e o homem perguntando também como eu posso fazer para melhorar também e amar cada vez mais a minha esposa. E ambos juntos, um perguntando, a esposa faz essa reflexão de manhã, o marido faz essa reflexão também de manhã, e todos os dias tem que haver essa reflexão. E outro ponto do nosso estudo diz assim: amar como Jesus amou. A segunda parte do versículo do nosso embasamento do estudo diz assim: assim como eu vos amei. Está lá no versículo. E aqui está o grande desafio para os casais nos dias atuais. Jesus não apenas nos pede apenas para amar, ele pede para amar como ele amou. Como foi o amor de Cristo? E o amor de Cristo
foi um amor paciente. Cristo foi paciente. Jesus Cristo suportou falhas e limitações de todos os discípulos naquela época. No casamento também, nos dias atuais, precisamos desenvolver a paciência, a temperança, o domínio próprio. Foi o amor o amor de Cristo foi um amor perdoador, mesmo sendo traído, mesmo sendo traído e rejeitado, Jesus foi rejeitado, Jesus continuou amando aquelas pessoas, aquelas pessoas que viveram ao seu lado. Muitos lares hoje, nos dias de hoje, seriam restaurados se o amor perpetuasse na amplitude dos lares, se houvesse mais perdão e menos ressentimento. Muitos lares hoje, nos dias atuais, seriam restaurados se houvesse aplicação do amor entre o marido e a esposa, o perdão diário e o ressentimento todos os dias brotasse, os casais seriam renovados. Foi o amor sacrificial de Cristo Jesus, foi esse amor sacrificial de Jesus Cristo que entregou a sua própria vida por nós. O amor verdadeiro está disposto a abrir mão do orgulho para preservar a união. O casamento saudável não é uma disputa para ver quem tem razão. É uma parceria. O casamento saudável é uma parceria onde ambos procuram glorificar todos os minutos, todos os dias, glorificar a Deus. E outro ponto de nosso estudo que diz assim: o amor cura ferida. Todo casal passa por momentos de dor e dificuldade e crise. Aí diz assim: palavras mal colocadas, expectativas frustradas, desentendimentos, mágoas acumuladas. Todos os casais passam por isso, mas o amor de Cristo possui poder de cura e restauração. Quando o casal aprende a dialogar com respeito, o marido dialogar com respeito, a esposa dialogar com respeito, ouvir o marido, a esposa ouvir o marido ouvir a esposa com atenção, e eles orar juntos, aí muitos orar juntos, aí vem a cura das feridas. Muitas feridas começam a cicatrizar, começam a ser renovada e ser curada. O amor não ignora os problemas. Nunca o amor não ignora os problemas. O amor enfrenta os problemas com graça e sabedoria e inteligência. Talvez hoje exista algumas áreas de relacionamento que precise de restauração na amplitude dos casamentos, do seu casamento, do meu casamento. E temos que ser o quê? Pacientes, inteligentes, para poder buscar a presença de Deus para essa restauração na amplitude do casal. Jesus continua sendo especialista em restaurar casamentos, vidas, família, aquilo que parecia perdido. Jesus é especialista em trazer a renovação. Outro ponto de estudos fala sobre o amor produz unidade. Uma das maiores estratégias do inimigo nos dias atuais é dividir, é separar. Quando o casal se afasta emocionalmente, a família enfraquece. Esse ponto aqui fala sobre esse afastar emocionalmente, afastar dos caminhos do Senhor, se afastar da força divina do Espírito Santo. Aí a família fica fraca, se enfraquece. Mas quando o marido e a esposa caminham junto, trilhando Cristo, buscando a Cristo, buscando a força do Senhor, a força de Cristo nas vidas, o casal se torna mais forte, o casal se torna potente,
A unidade em Cristo nasce quando há diálogo, quando há Cristo no casamento, há diálogo, quando há Cristo no casamento, há respeito, quando há Cristo, há oração, quando há Cristo, há perdão, quando há Cristo no casamento, há compromisso. Diz assim: casais unidos enfrentam as dificuldades juntos, sempre. Eles entendem que o problema não é o outro, o problema é outra instância. O problema é aquilo que tenta destruir a união e separar o casal. E lembre-se, meu querido amigo, minha querida amiga, vocês não estão um contra o outro. Casais em desunião tem que lembrar sempre que vocês não estão contra o outro. Tem que haver a união, vocês estão junto para vencer os desafios contra as lutas e as dificuldades e os desafios. Vocês têm que vencer junto. Aí diz assim: aplicações práticas para a semana. Gostaria de deixar 3 desafios para os casais ouvintes, aqueles amigos, as amigas que nos acompanham, casais que há tempo nos acompanham. Diz assim: eu vou deixar esses 3 desafios, que diz: o primeiro desafio diz assim: reserve 10 minutos por dia para conversar junto, marido e a esposa, conversar junto, sem o celular, sem a televisão, conversar e dialogar junto. Desafio 2: ore junto, tire 10 minutos para orar junto com a sua esposa, o marido orar com a esposa orar com o marido. Ore junto com seu marido, pelo menos uma vez por semana e à noite. Desafio 3: diga diariamente a uma palavra. Você olhar para sua esposa, esse desafio 3 é assim, ó. Olhe para sua esposa e diga diariamente palavras de incentivar a sua esposa. O esposo olhar para a esposa e profetizar palavras de incentivo. A esposa olhar para o marido e profetizar palavras de incentivo ou de gratidão. É, do esposo do esposo para a esposa e da esposa para o esposo. Palavras de incentivo, palavras de gratidão, palavras de sabedoria, palavras de construção. E diz assim: pequenas atitudes geram grande transformação nos lares, nos casamentos, traz renovação, restauração na amplitude dos lares e torna-se um casamento duradouro, um casamento que perpetua, porque é o que a geração ali é amor. E a nossa conclusão agora é a nossa oração final, é a conclusão final. Esse livro de João, capítulo 15, versículo 12, nos lembra que o amor verdadeiro não nasce apenas do coração humano, ele nasce em Deus. Quanto mais o casal está próximo estivermos, quanto mais o casal está próximo em Cristo, mais capazes seremos de amar um ao outro de maneira correta. A esposa amando o marido e o marido amando a esposa cada vez mais. E vamos concluir com a nossa oração final. Orar e agradecer a Deus por esse maravilhoso podcast, que diz assim: Senhor Deus, obrigado pelo amor que recebemos através de Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, a amar o nosso cônjuge, a esposa a amar o marido, o marido a amar a esposa cada vez mais, da mesma forma que Cristo nos amou. Remove o orgulho, afasta-se, Senhor, toda malícia, toda a palavra maldita. Tira em nós, Senhor, o que não te agrada, fortalece o nosso casamento, restaura a nossa família e faz, Senhor, o nosso lar, Senhor,
repleto da tua presença, em nome de Jesus. Muito obrigado a você, meu amigo, por sua companhia e de nos acompanhar. Que Deus abençoe o seu casamento, a sua família e a sua caminhada com Cristo. Meu amigo, Jesus te ama. Louvado e exaltado seja sempre o Senhor na amplitude do seu casamento. Glória a Jesus.